E aí, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao BCD Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos começando mais uma leitura. E o tema de hoje é Ele ou ela vai me corresponder? O que está no nosso caminho? Então a gente vai responder a essas duas perguntas olhando para as cartas e também para os dados, tá? Para participar você vai escolher a sua opção aqui. Cartas da esquerda da Vovó Cigana com a Ametista ou da direita da Santa Sara com a Jade. Vai escolhendo. Para você que está chegando agora, se inscreve e ativa as notificações com a gente, se for a sua primeira participação. Assim você continua acompanhando a sequência do trabalho e deixa o like no vídeo, isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. E se o canal cresce, nós estamos sempre juntos, certo? Então, vamos às cartas. Eu vou usar primeiro o baralho da esquerda. Se você está com dificuldade para escolher, se você está em dúvida, pausa o vídeo, faz isso com calma e segue com a gente, tá? Então, mãos às cartas, baralho da Vovó Cigana primeiro. Que eu tô colocando um pouquinho sobreposto, né? Que as cartas são grandes desses dois decks, então pra gente poder comportar tudo aqui na tela para visualização, né? Aí, ficou beleza. Então lá no alto nós temos a torre, a cegonha e as flores, aliança, trevo, aqui seria a casa. Nesse deck a gente tem uma situação específica ali de uma tenda e de uma carroça cigana, né? Abaixo, cachorro, urso e árvore. Eu estava percebendo um rumo bem interessante, né, na colocação das cartas, mas eu pensei, vou ficar quieto, porque às vezes a gente tá vendo carta boa virar, vai falar alguma coisa e aí vem um bicho feio na hora, né? É igual se você tá lá assistindo um esporte, um jogo do seu time, aí você grita gol, o cara ia fazer o gol, chuta pra fora, né? Então a gente dá aquela secada. Então é melhor ficar quieto enquanto as cartas terminam de virar. E fiz isso, tá aí bonitinho o seu jogo. Então, é alguém que vai te corresponder? Então, a pessoa que você está mentalizando aí, se você gosta desse alguém, quer saber se é alguém que também pretende estar ao seu lado, primeira informação que a gente vai verificar então aqui nas cartas que abriram. E as cartas apontam para essa confirmação, certo? Temos algumas vibrações aqui que são interessantes, olha só. A primeira delas que eu vou comentar é a do cachorro. Então, a carta do cachorro está mostrando energia de companheirismo, né? De lealdade, de fidelidade. Então, a gente já consegue eliminar uma preocupação aqui. Por exemplo, se você está no momento de sentir que a pessoa de quem você gosta te trai, ou tá prestando atenção em outra pessoa, tá ali meio caçando assunto, né, olhando para os lados, a gente não tem essa situação aí, tá? Porque a carta do cachorro aponta para a lealdade, para a fidelidade, alguém com quem se possa contar, né? Vamos além. Carta da aliança mostra união, comprometimento, então isso daqui traz uma informação para nós que é muito importante no sentido de alguém que possa te corresponder, porque está mostrando a vontade de estar ao seu lado. Então, sendo o que você quer, a gente começa a identificar essa reciprocidade aí, né? Com o cachorro e com a aliança, temos já ideias bem interessantes. E vem a carta aqui das flores, mostrando sentimentos e sentimentos que são sinceros, uma energia leve, né? Que é pura, tá? Então, é aquela situação onde a gente quer estar com alguém e não é por interesses, não é por qualquer tipo de comodidade, né? É porque existe um sentimento que faz bem e a gente quer viver mais desse sentimento. Então, é uma carta muito importante aqui, tá? Combinando com o cachorro, combinando com a aliança. E a carta da cegonha tá falando de alguém que não fica acomodado, né? Que se encoraja para viver, a energia, a disposição para viver o que a vida está apresentando. Então, é sair do ninho, sair da zona de conforto, né? E buscar as oportunidades a dois.
Uma carta que fala muito sobre quebra de rotina também, já falando aí um pouco sobre o que está no caminho entre vocês. Então, situações diferentes para se viver, né? Então, não esperar por uma coisa sempre previsível, tá? Porque essa cegonha aponta para a rotina sendo quebrada, para oportunidades aí que são diferentes, o que na minha visão é positivo, porque dá uma incrementada, né? Ajuda a alimentar os sentimentos, não cai na mesmice e naquela automação das coisas, né? Se de repente você tá aí meio preocupado, desconfiando, porque acha que a pessoa te esconde alguma coisa, né? Porque parece que às vezes tem algo a dizer e não diz, ou tem alguns comportamentos que você não consegue decifrar, né? Então a gente já afastou a preocupação, não é alguém que trai a sua confiança, é simplesmente uma pessoa reservada, tá? Que preza pela própria intimidade, pela própria individualidade, que sente a necessidade de ter o próprio espaço, de não se sentir invadido ou invadida ali, nesse cantinho da torre, tá? Então, isso é algo que você vai precisar identificar também no modo de ser dele ou dela e saber a hora de estar juntos e a hora de deixar a pessoa lá no canto dela e tudo bem, né? As cartas te trazem aqui uma tranquilidade no sentido seguinte, não é alguém que se vai por exemplo, te pedir um dia, olha, hoje eu quero ficar na minha, sei lá, né? Só quero relaxar e tal. Não é a pessoa que vai estar dando uma desculpa para ir fazer outra coisa nas suas costas, tá? É alguém que quer ficar realmente no próprio canto, certo? É, ainda falando do que está no caminho de vocês aí. Então nós temos essa carta do urso que não dá para deixar passar, porque ela fala sobre uma das possibilidades, né, da carta do urso é a da inveja, certo? Então a gente está vendo aqui um desdobramento que é interessante entre vocês, né? E aí vem inveja. Então eu diria o seguinte: cuidado com o que você diz e para quem você diz, porque às vezes na nossa saga amorosa, né, quando a gente está ali sofrendo por amor e tal, e a gente vai querer se abrir com alguém, né? Você vai buscar uma amiga, um amigo para conversar, e vai falar, não sei o que, a situação é assim e tal. E aí tem hora que a pessoa já começa a querer acompanhar realmente, né, a sua história, porque o negócio já vai virando novela, então a pessoa já fica ali, já vem te perguntar, nem espera você dizer, e aí como é que tá a sua situação com fulana, com fulano. De repente começa tudo se desenrolar aqui, e aí você muda o discurso, né? Então sai do drama, porque aconteceu isso, porque não sei o quê. Aí você começa a falar, agora tá tudo maravilhoso e tal. Aí a pessoa começa a querer te invejar, por quê? De repente é alguém que não esperava, né? Que estava curtindo ali o seu drama, então eu diria o seguinte: procura se preservar mais também nesse aspecto, tá? Porque isso daqui mostrando que está no caminho pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento das suas coisas aí com a pessoa de quem você gosta, né? Já que esse urso está exatamente ao lado da árvore, que mostra uma energia próspera para você, né? Com a pessoa que você mentalizou aqui, de algo duradouro, que tem longevidade, combinando muito com o relacionamento para se viver mesmo, falando do que está no caminho entre vocês, né? Já que nós temos o comprometimento, a energia da união com a aliança e algo que traz longevidade aqui e que gera frutos na árvore, tá? Então a gente tem um caminho aqui longo para ser trilhado, combinando muito com uma troca de experiências que é positiva, de modo a um acrescentar ao outro. E vocês não precisam, obviamente, dessa vibração de inveja aí cutucando, né, a felicidade de vocês. Então, a dica é se preservar, tá? Esse trevo que está bem no centro da mesa está falando sobre boa sorte. Então, coisas boas, né? O que está no caminho de vocês, né? Então, é esperança, é leveza, alegria. Também combinando muito essa mensagem de alegria, de felicidade aqui com as flores, tá? Então, vemos alguém que te corresponde e vemos coisas muito boas no caminho de vocês, certo? Para um acerto, para uma volta, para você que de repente conheceu alguém há pouco tempo e quer saber se a pessoa está interessada, o que tem para rolar. Então, tudo o que nós dissemos aqui, ou seja, você está apontando aí na direção certa no amor, né? O cuidado vem realmente aqui, né, nessa vibração de inveja, então é fechar um pouquinho a boca, né? Não ficar falando tanto a respeito dos próprios anseios, no que diz respeito à sua parte afetiva. Às vezes a gente quer, né, desabafar, compartilhar,
e poder conversar para se aliviar em relação a um momento que pode estar complicado, onde a pessoa não nos corresponde, onde as coisas não dão certo, né? E a gente tende a buscar um ombro ali, né? Mas aí a gente começa também a despertar o interesse das pessoas na nossa vida, né? E com isso vem inveja. Então, cuidado nessa parte, combinado? Agora eu vou lançar os dados para a gente complementar aí para vocês. Vamos lá. 2, 3, 4, sequência numérica nos dados, né? Como eu digo aqui, isso é sempre um bom presságio, tá? Então reforça realmente reciprocidade e reforça coisas boas para se viver. E essa sequência traz um crescimento que é decorrente de uma parceria, de uma situação de companheirismo, de um ao lado do outro para coisas que se concretizam, ou seja, não fica só na promessa, não fica só no discurso, né? Então a gente tem aqui atitudes mesmo concretas, né, para fazer acontecer entre vocês. Então a mensagem toda foi muito boa, tá? Realmente com as cartas e com os dados. Eu acho que você só precisa, de fato, ter cuidado com esse urso e compreender essa parte, né, da individualidade também da outra pessoa. Pode ser alguém que tem uma característica de ser uma pessoa mais reservada, de querer ter os próprios momentos, de não querer falar sobre tudo, e não tem problema, né? As pessoas têm o direito também de não querer tocar em certos assuntos. Isso não significa não confiar em você e muito menos te trair, tá? É como cada um se sente à vontade para participar da vida, né? Estando com alguém. Então, é compreender, né, os traços aí das pessoas. Então essa foi a sua leitura. Deixa aí nos comentários qual foi a sua impressão, como você se sentiu participando aqui dessa leitura comigo, tá? O feedback sempre eu gosto de ver aí o que vocês têm para dizer. Agora, então, tirando essas cartas da mesa e a gente vai trazer o baralho da Santa Sara. Tá aqui. Tá aí, seu jogo aberto. Então vamos lá, quais são as cartas que viraram para você? Temos aqui no alto a cruz, a carta e trevo. Depois vem o cachorro. Gosto bastante desse cachorro aqui na arte desse baralho. Aí no centro ali da mesa é o chicote. Depois temos as flores aqui. Aí vem aliança, montanha e navio. Então o primeiro ponto que a gente vai observar aqui é se temos alguém que vai te corresponder nos seus anseios afetivos, né? Se existe reciprocidade. Dá pra gente identificar isso? Dá, né? Temos algumas cartas, vamos a elas para falar a respeito. Aqui, cachorro e aliança. Se eu não me engano, tivemos essa combinação também no outro baralho. Às vezes fica muito vivo na minha mente, tem hora que escapa um pouco, mas eu acho que surgiu também. O que calha muito com o que eu costumo dizer aqui, às vezes independente da escolha de cartas, a gente tem situações parecidas, né, em cada interpretação, o que reflete muito a energia que está batendo aqui nesse momento, né, onde a gente trabalha com uma leitura. Então, galera, aliança e cachorro aqui mostram lealdade, mostram fidelidade, mostram compromisso, né? A situação de se levar a sério o que tem para viver. Então, aqui a gente tem alguém que te corresponde, né? Que deseja estar ao seu lado. E são cartas que já afastam uma preocupação aí, por exemplo,
relacionada à traição. Será que ele tem outra? Será que ela tem outro, etc, né? Então, porque às vezes a pessoa não está com você, ou não está num dia muito bom, não quer conversar, ou vocês estão vivendo aí um momento onde não está havendo diálogo, enfim, né? Então você começa a pensar, deve ter outra pessoa, né? Porque se não está aqui conversando comigo é porque está conversando com outro. E assim, a cabeça da gente vai nessa direção, tá? Mas não temos essa situação aí de traição, não há carta na mesa que indique isso para nós, tá? Então, é uma preocupação que afastamos aqui. E essas duas cartas falam muito, né, de alguém que marca presença, que te corresponde, né? Uma pessoa a fim de estar ao lado, né, de poder dividir a vida. Se não é o que está acontecendo agora, a gente está olhando as cartas aqui para responder se ele ou ela vai te corresponder, ou seja, o que vem pela frente, o que está no caminho de vocês, né? Então a gente vê a situação tomando um rumo aí que é mais interessante. Os problemas entre vocês talvez estejam aqui, olha. Temos cartas da cruz, do chicote e da montanha. Então são obstáculos presentes, de repente bloqueio emocional, né? Decorrente de briga, de desentendimento, principalmente para as pessoas aí que já têm uma certa história, uma certa caminhada, e aí deu um problema, deu um BO, tá cada um para um lado, né? Tá sem conversar e você tá numa ansiedade, a pessoa me bloqueou, sei lá, vai conversar comigo, vamos se acertar. Então a gente está vendo caminho para isso, né? Mas o momento é realmente então aqui de bloqueio emocional, de barreiras, provavelmente decorrentes de briga, de desentendimentos que vocês tiveram, essa energia de contrariedade muito presente aqui. Mas a cruz indica superação, tá? Então a gente percebe para as pessoas que brigaram, que estão separadas, né? Se você quer, por exemplo, um caminho de volta, ou um problema bem recente mesmo, às vezes de um relacionamento, final de semana, por exemplo, a gente brigou, tava tudo bem, chegou o final de semana, brigamos, e aí ele não quer ver minha mensagem, ou ela não quer ver minha mensagem, eu ligo, não atende e tal, né? Então essa energia está aqui, mas nós vemos isso sendo superado, tá? Então é acreditar nas coisas, né? Porque tem bastante situação positiva entre vocês aqui, tá? A carta da própria carta, do envelope, ao lado da cruz ali, já mostra, né, uma situação de superação, então, desses problemas aqui entre vocês e muito disso podendo ser conversado. Então, o caminho, o espaço para diálogo, né, que traz esperanças, que renova as forças aí, né? Então, trevo e flores aqui, galera, é muito positivo. Eu gosto muito dessa combinação, tá? Que apareceu exatamente as cartas lado a lado aqui, né? Trevo e flores, porque traz muita leveza, uma mensagem muito forte de esperança nessas duas cartas. Claro, quando a carta 2 do baralho vem realmente com o trevo e não com paus e pedras, né? Porque nós temos as duas hipóteses. Aqui é o trevo, é uma carta linda ali, né? De boa sorte, de energia positiva, com as flores que fala sobre felicidade, alegria, bons sentimentos, compreensão. Então a gente vê, de repente, essa situação aqui meio travada entre vocês agora, ou a gente vê isso também pela frente aí, né? Já que é um vídeo também mostrando o que está no caminho. Então, pode ser que aí pela frente vocês tenham um desentendimento, tá? E isso gere aqui uma barreira, mas tem a superação disso, tem caminho para conversar, tem muita esperança, principalmente a energia de compreensão e de sentimentos que são sinceros, né? Então isso ajuda muito no sentido de alguém que te corresponda e também para falar de coisas boas pelo caminho, porque tudo pode ser suavizado, né? Então uma encrenca aqui, um desentendimento onde vocês discordaram, né? Então aí vem a compreensão, aí vem, né, a coisa de quer saber, né? Então dá para a gente considerar pontos de vista diferentes e tá tudo bem. Um acrescenta o outro, a gente não precisa concordar com tudo o tempo todo, tá? Essa é a ideia que começa a se desenvolver com essa vibração de compreensão das flores, de algo leve, né, para a felicidade a dois. Então essas cartas mostram alguém que te corresponde, sim. Nós temos a carta do navio aqui ainda que aponta
para novas possibilidades, né? Então, situações diferentes que chegam para vocês viver. E como a carga da leitura tem toda essa mensagem, né? Falando sim sobre problemas, mas também sobre muita coisa boa, então dá para a gente esperar por mudanças aqui que são positivas, principalmente deixando coisas para trás, saber deixar para trás também. E aí vai uma dica para você no sentido de evitar comparações, tá? A carta do navio aponta para o horizonte, para coisas novas, e aí a gente tem que saber realmente deixar para trás certos assuntos para aproveitar o que a vida tem para entregar agora. No sentido de correspondência, essa carta ainda vai falar sobre alguém, por exemplo, que pode percorrer uma distância. Se você, eu sempre falo, né? Sempre tem algum caso aqui de alguém que está assistindo ao vídeo que gosta de alguém que está longe, relacionamento à distância, pessoas que moram em cidades diferentes. Então, essa é uma carta que traz a ideia da viagem, né? Alguém que pode também pegar a estrada para estar perto de você, o desejo de criar oportunidades, de poder conviver, tá? Então, situações importantes dentro dessa leitura, né? Afastamos a preocupação de traição, de coisas que não dão certo, né? De ruptura, de término de relação ou de desinteresse. Então, nada disso apareceu, tá? Apareceram problemas aqui sim, né? De repente alguma confusão que gera uma barreira que pode, em dados momentos, criar aí um hiato, né? Porque é aquela pessoa que levanta um muro entre vocês e não quer saber, dá uma bloqueada mesmo no emocional, mas a gente viu, isso é superado, né? A carta da cruz tá aí para mostrar, as coisas se ajeitam. Então, ter calma. Se você está passando por esse tipo de situação aqui, do chicote da montanha, ou se acontecer algo nesse sentido, não vai ser o fim das coisas, tá? Não vai representar um término. Não temos cartas apontando para término de relação aqui, falando do que está no caminho. Temos sim algum problema de desentendimento, mas que se acerta, né? As cartas mostram tudo sendo bem contornado aqui. Conclusão, você está apontando na direção certa. Aqui o baralho mostra bastante coisa que vale a pena para se experimentar a dois, principalmente nesses dois cantos aqui da leitura, tá? Aqui com a fidelidade, com comprometimento, energia de união, né? De se dividir uma vida juntos. Quando eu falo dividir uma vida, eu não estou falando da pessoa que está aí com você para ficar junto até o final dos seus dias, tá? Não vamos também desejar ter esse tipo de alcance aqui com as cartas, mas compartilhar a vida com o que está acontecendo, o desejo disso, né? E aí, claro, arriscar para viver, né? E essas duas cartas aqui, como eu falei, que trazem muita esperança, muita energia positiva, que vale a pena viver entre duas pessoas, né? Agora eu vou lançar os dados, então, para a gente complementar essa leitura. Vamos ver o que nós temos aí. Galera, situação interessante. Número 1 que caiu sobre o chicote, né? Para você que está sempre comigo aqui, sabe como que eu faço a leitura dos dados. Eu pego a mensagem dos números e também acho importantíssimo ver sobre quais cartas cada número vai cair, né? Isso vai dizer muito. E esse número 1 sobre a carta do chicote aponta para uma situação que eu gostei de ver aqui. Por quê? A carta do chicote é sobre problemas, né? Alguma confusão, então, que pode acabar surgindo entre vocês, uma briga que está pelo caminho que gera aqui uma barreira emocional, né? Então é aquele medo que pode dar de a pessoa se afastar e você achar que terminou e tal, né? Porque não quer papo, né? Aqui é uma montanha entre vocês. Mas não é bem isso, tá? E essa carta, trazendo esse tipo de desconforto, então, uma situação que pode causar uma divergência entre vocês, na verdade ela vai despertar um novo olhar sobre as coisas, porque o número 1 é sobre abertura para novas possibilidades. Então, é aquele conflito que pode aparecer para abrir a mente de ambos aí, tá? Gerando novas possibilidades para vocês conseguirem de repente enxergar juntos algo que agora vocês não conseguem, né? Dá para ver que a vida é mais, dá para ver que dá para fazer mais coisas. Então, pode causar uma briga inicialmente, mas abre possibilidades. E a gente viu a superação de conflitos aqui, né? Então, de repente, é aquele caos que acontece para as coisas se ajeitarem e nos permitindo enxergar mais além, tá? E as situações que nos fazem crescer na vida,
não são fáceis inicialmente mesmo, né? Mas aí a gente vai entendendo que tudo vale a pena. Então esse chicote vem gerar esse tipo de situação com o número 1 acima dele, né? Se a gente tivesse o número 5 em cima do chicote, aí a gente teria um conflito mais pesado, uma situação mais preocupante. Com o número 1, a gente vê que isso abre mais possibilidades entre vocês, né? Então é aquele conflito que na verdade vai abrir a mente. E aí vem duas vezes o número 6, um sobre a carta e o outro sobre o trevo, né? O trevo que eu comentei bastante na sua leitura, que é uma carta muito positiva, de boa sorte, de energia positiva, de esperança, com o número 6 trazendo muita harmonia entre vocês, tá? Então, algo que é muito positivo de se viver aqui, certo? E o número 6 no envelope vai mostrar o quê? Harmonia também pela comunicação. Então essa energia vibrando muito bem aqui para vocês, né? Passando a funcionar para um poder entender mais do outro o que vai acontecer a partir de uma confusão aqui. E, por exemplo, se você está conhecendo alguém agora, né? Você que quer saber se essa pessoa que você conheceu pode te corresponder, o que está no caminho entre vocês, de repente muito disso está mostrando a etapa onde um está conhecendo o outro, né? E aí tá indo tudo bem, nossa, que beleza, né? A gente combina, as ideias são compatíveis e tal. De repente, né, surge uma conversa que desagrada. E aí dá um caos ali, mas vocês percebem, né, que dentro disso mais possibilidades a dois aparecem e muito pela conversa aqui se ajeita, né? Então a gente vê tudo se harmonizando. Certo, galera? Tivemos então mais essas ideias aqui que foram interessantes de se observar pelos dados, somando informações para você. E aí tá concluída a nossa leitura de hoje. Deixa aí nos comentários qual foi a sua impressão, como você se sentiu participando dessa leitura comigo. Eu sempre gosto de poder receber o feedback, certo? Valeu pela presença, um abraço e até o nosso próximo encontro.